Carlos estão conversando e José diz: eu acho que eu vou voltar a estudar mesmo tendo 30 anos. No dia seguinte, ele vai até um professor particular e o professor diz: José, eu vou te dar 3 aulas: matemática, português e lógica. José diz: lógica? Como assim lógica? O professor diz: deixa eu te dar um exemplo. Você tem um cortador de grama? José diz: tenho. Ok. Então, logicamente falando, se você tem um cortador de grama, você tem um gramado. Tenho. E logicamente, se você tem um gramado, você tem uma casa. Tenho sim. Ok, então se você tem uma casa, você deve ter uma família. E logicamente, se você tem uma família, você deve ter uma esposa. Tenho. Então, logicamente falando, se você tem uma esposa, você gosta de mulheres. José diz: eu tenho uma esposa e eu gosto de mulheres. Não acredito que você descobriu tudo isso só porque eu tenho um cortador de grama. Isso que é a lógica, respondeu o professor. Empolgado, José encontra seu amigo Carlos de novo e diz que vai ter aula de lógica. Carlos pergunta: como assim aula de lógica? José diz: é assim ó, você tem um cortador de grama? Carlos diz: não. Então você é viado. Carlos estão conversando